Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou primeiro mostrar como obter o número e, né? Por meio de um limite, né? E depois eu vou resolver alguns outros limites usando o L'Hopital, tá? Para reforçar o que a gente tinha conversado anteriormente, tá legal? E a ideia de obter o número e como um limite, essencialmente, o que é legal aqui é as ferramentas de cálculo que a gente vai estar passando fazendo isso, tá? Então, começamos aqui primeiramente observando que a derivada, né? Eu vou usar aqui a função ln de x, a sua derivada f' de x é 1 sobre x, né? Quando x é positivo. Em particular, a gente tem então que o f' no ponto 1 é 1, né? Que é só substituir aqui, tá legal? Então, com isso, eu vou agora para a definição de derivada, tá? Então, o que é a definição? F' no ponto 1 é a definição, é dado, o f' no ponto 1 é o limite dessa expressão f de 1 mais h menos f de 1 sobre h quando h vai para zero. Essa é a definição da derivada da f no ponto 1. Aqui eu vou trocar a variável h pela variável x, tá? Então, essencialmente não estou fazendo nada demais, ao invés de chamar de h, vou chamar de x. Eu fiz essa troca. E aí eu vou passar a olhar, então aqui eu vou substituir a função f de 1 mais x é ln de 1 mais x, né? Fica aqui menos ln de 1 sobre x. O ln de 1 é zero, né? Tá legal? Então isso aqui vai desaparecer, esse termo que está aqui. Então eu vou ficar com 1 sobre x vezes ln de 1 mais x, né? E eu sei que, por uma propriedade de logaritmo, né? Que 1 sobre x vezes ln de 1 mais x, isso aqui é a mesma coisa que ln de 1 mais x com expoente aqui, 1 sobre x, tá? Estou usando uma propriedade aí de logaritmo. Bom, feito isso, eu vou voltar agora a usar o fato que a gente sabe que a derivada da função ln de x no ponto 1 é 1. Tá? Então, com isso eu obtenho que esse limite aqui, quando x tende a zero, do ln de 1 mais x de 1 sobre x, aqui é 1. Tá? Bom, com isso eu consigo fazer o seguinte, eu vou usar, antes de mais nada, né, antes de conseguir obter essencialmente o e por meio de um limite, eu vou precisar do seguinte resultado. É um resultado bastante conhecido de cálculo e bastante útil. Tá? Então, quando eu sei o seguinte, quando eu tenho uma função contínua em b, né? Então a f é contínua, e o limite da de g de x, quando x se aproxima de um certo ponto a, esse limite é b, eu sei que o limite da f g de x, quando x tende a é f de b, tá? Ou seja, isso aqui de outra maneira a gente pode dizer que o limite passa para dentro aqui da função f, né? Escrevendo dessa maneira que está aqui, ó. Tá vendo? O limite da composição aqui dessas funções f e g de x é a mesma coisa que a f do limite de g de x. Tá legal? Isso vale sempre que a função f é contínua. Por exemplo, a função f de x igual a e elevado a x é uma função contínua. Tá? E é isso que eu vou usar daqui a pouco. Né? Então, vamos lá. Próximo slide aqui. Então, recapitulando, eu estou usando a função g de x igual a ln de 1 mais x, 1 sobre x, e a gente chegou, anteriormente, a gente viu que esse limite aqui da g de x, né, quando x se aproxima de zero, é 1, né? Foi isso que a gente acabou de fazer aqui, né? Cadê? Vamos lá. Tá certo? Tá legal? Foi isso daqui que a gente obteve. Então, como eu tinha falado, eu vou usar essa função f de x, né, que é uma função contínua, né, para fazer o seguinte. Então, eu tenho aqui o limite, pelo que nós acabamos de ver antes, né, o fato da f ser contínua.
A f contínua me permite, né, comutar o limite com a f, né? Então fica limite aqui da fg de x, quando x tende a zero, o zero aqui está fazendo o papel do azinho lá naquele resultado que eu disse que era conhecido. Então isso aqui fica f do limite de g de x quando x tende a zero. Tá? Então vamos substituir agora a função f e g. A função f a gente está pegando a exponencial, tá? F de x, deixa eu escrever aqui para a gente. Então f de x é igual a elevado a x. Então eu tenho aqui a g de x, é essa expressão que está aqui, ln de 1 mais x elevado a 1 sobre x, né? Então, para um lado aqui eu estou com limite x tendendo a zero, né? Repare, f de g de x é a mesma coisa que pegar e exponenciar o ln, né? Lembra, sempre que isso aqui, ó, exponencial do ln de y, isso aqui é sempre y, né? Então, quando eu pegar a f da g de x, eu estou exponenciando o ln, justamente porque o ln é uma função inversa da exponencial, isso aqui vai ficar 1 mais x elevado a x. Né? Então, isso aqui vai ficar 1 mais x, né? Elevado a 1 sobre x aqui. Tá legal? Isso daqui é o que eu tenho desse lado. Por outro lado, nesse argumento aqui, eu tenho a exponencial do limite de g de x, que a gente já calculou esse limite g de x é 1. Né? Então, vai ficar exponencial de 1, que é a própria exponencial. Né? Que é o próprio e, desculpa. Tá? Que é o próprio e. Ou seja, eu acabei de verificar que esse limite aqui, quando x se aproxima de zero, de 1, dessa expressão 1 mais x elevado a 1 sobre x, isso daqui é o e. Tá? Legal, né? Então a gente conseguiu obter o e como sendo o limite dessa função. Como a gente sabe que o limite é esse, que é esse número, vamos calcular alguns valores aproximados para ele, né? Então a gente sabe que quando x se aproxima do zero, ele se aproxima desse número, né? Que é o limite, né? Que é o limite dessa expressão. Então vamos lá. Então vamos fazer aqui algumas contas. A minha ideia aqui é o seguinte: eu vou pegar alguns valores próximos de zero, né? O que eu quero fazer aqui é x se aproximando de zero, tá certo? Então vamos pegar uns números pequenos que seja fácil de fazer a conta. Por exemplo, se eu pego x igual a 1 sobre 10 e calculo o g de 1 sobre 10, o que vai acontecer? Então você vai ficar aqui com 1, né, mais 1 sobre 10 elevado a 1 sobre 10, né? Isso aqui é a mesma coisa que... Isso aqui vai ser 11 sobre 10, né? Sobre 10, tá certo? 1 mais 1 sobre 10 é 11, é a mesma coisa que 11 sobre 10. E aqui 1 dividido por 1 sobre 10 vai ser 10, né? Tá certo? Então isso aqui vai ficar 10. Tá? Isso aqui vai ser o g desse cara. Então vai ser, ou seja, 11 dividido por 10 elevado a 10 vai dar um valor ali mais ou menos próximo de e. Por exemplo, eu posso chegar ainda mais próximo ainda, obter um resultado melhor, fazendo g de 1 sobre 100, né? Então, g de 1 sobre 100, isso aqui vai ser a mesma coisa que 1 mais 1 sobre 100, né? Elevado aqui vai dar 100, né? Vai ser 1 dividido por 1 sobre 100, tá certo? Então, vai dar 100, ou seja, isso daqui nada mais é do que 101 sobre 100, né? Elevado agora aqui a potência 100, né? Tá legal? E assim por diante, né? Você pode fazer isso daqui, né? Que aqui já tá, não é difícil de ver, que isso aqui também vai dar 1001, né? Dividido por 1000, né? Elevado a 1000. Ou seja, com isso eu estou construindo aqui uma sequência. Enquanto eu estou aqui me aproximando de zero, esse aqui eu estou pegando valores próximos de zero, esse cara aqui eu sei que no limite, pelo que nós acabamos de fazer aqui, ele tem que se aproximar de e, né? Tá legal? Esse número aqui, né? Vamos fazer ele
uma calculadora só para você ter uma ideia, né, que ele realmente vai aproximar do E, para quem já conhece quem é o E, quem não conhece vai ver agora, né? É um jeito legal da gente saber mais ou menos quem é um número, né? Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui uma calculadora. Olha, aqui eu abri uma calculadora, né, online aqui na internet, né? E vamos fazer umas contas aqui, né? Uma delas seria 11 sobre 10 elevado a 10, né? Como a gente tinha visto lá. 11 sobre 10 é a mesma coisa que 1,1, né? Vou apertar aqui x elevado, tá certo? E vou levar a potência 10, só para vocês terem uma ideia de qual vai ser o resultado aqui. Vamos lá. Olha só, tá? Então, ou seja, o g daquele primeiro caso nosso lá, da de um, quando o x era 1 sobre 10, está dando 2,593, tá certo? Esse número que está aqui. Vamos fazer outro aqui, né? Aquele que era, a gente tinha lá 101, tá legal? 101 dividido por 100, né? Tá? Qualquer coisa você dá uma volta um pouquinho o vídeo aí que você vai ver. Então eu vou pegar 101 dividido por 100, vai ser 1,01 elevado a 100, tá? Vamos ver quanto dá aqui, ó, 2,70481, né? Repare, se eu pegar agora o outro valor, que nem aquele, aí eu vou me aproximando cada vez mais do E, né? Eu posso pegar aqui, por exemplo, um ponto, aquele 1001, né? Dividido por 1000, então vai dar 1,001 elevado à potência 1000, né? Isso aqui vai me dar 2,71, né? E assim vai, 6923. Tá legal? Então, esses números estão se aproximando cada vez mais do E. Tá legal? Então, eu achei aqui uma sequência de números reais que estão se aproximando do E, né? Legal, né? Vamos voltar então para o nosso outro slide. Ou seja, né, aqui a gente tem a nossa sequência de pontos, né? X igual a 1 sobre 10, 1 sobre 100 e assim por diante, 1 sobre 1000, né? E aqui estão os valores da G, que nós acabamos de fazer na calculadora, né? Esse aqui vai se aproximar de E quando esse aqui está se aproximando de zero, né? Uma coisa interessante ainda para mostrar na calculadora é o seguinte, vamos voltar lá. Então, ainda aqui na calculadora, olha, voltando aqui, se você apertar aqui o número E, né, e der um igual, eu acredito que ele, aqui, ó, ele dá o valor pra gente, tá vendo? 2,7182. E aquela aproximação que a gente tinha conseguido era o seguinte, a gente tinha feito 1,001, né, elevado a 1000, né? Elevado a 1000, isso é igual a 2,7169, tá vendo? É bem próximo, né, do valor do valor aproximado que a própria calculadora fornece pro E, né? Legal, né? Então o que fica aqui é que de fato esse limite aqui de 1 mais x, 1 sobre x, quando x se aproxima do zero, vai para o E, tá? Essa expressão aqui, uma outra observação, ela não está definida no zero, tá? Mas tanto o x tendendo a zero pela direita quanto a esquerda, e essa expressão se aproxima do E, tá legal? Bom, para esse vídeo não ficar longo, eu vou quebrar ele em duas partes, tá legal? Então você acompanha a sequência desse vídeo no próximo. Até!